Olá, meus irmãos, meus amigos, desejo que todos estejam em plena paz, na paz de Jesus Cristo. Inversão de valores, vejam só. Vamos imaginar a seguinte situação. Inclusive, eu vi recentemente um videozinho curto que representava esta situação que eu vou contar. Eu não sei se era só uma representação ou se era uma realidade, mas eu vou resumir da seguinte forma. Um homem trabalhador, daqueles que levanta 4h30 da manhã, pega o ônibus às 5, chega no seu trabalho lá em torno de 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro até as 17 horas e depois de um dia duro de trabalho, de um grande esforço, ele repete isso por 30 dias e recebe o seu salário, muitas vezes um salário mínimo. Então, este homem, retornando para casa depois de 30 dias de trabalho duro, com o seu salário, é abordado por um assaltante que aponta uma arma para levar aquele pagamento daquele homem trabalhador. Só que aquele trabalhador ele fica revoltado com aquela situação de realmente de ter trabalhado e estar agora levando aquele dinheirinho para casa, para o sustento da sua mulher, para o sustento dos seus filhos, e diante daquela revolta, num ímpeto, ele reage ao assalto, toma a arma do bandido e ainda agride o assaltante. E depois, então, o assaltante ele registra uma queixa contra a agressão da vítima, a vítima que o agrediu. E muitas pessoas, então, eles vão então achar aquilo um absurdo. Olha só como ele agrediu aquele pobre homem que também estava tentando levar o dinheiro dele para casa. Só que ele estava tentando levar o dinheiro para casa, não fazendo o que o trabalhador fez, mas tomando aquilo que não era dele. Mas aparecem pessoas para defender o assaltante e para transformá-lo em uma vítima, porque afinal ele foi agredido brutalmente por aquele trabalhador. Então, essa é uma situação que eu considero de inversão de valores. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque você pode pensar da forma que você quiser, é apenas uma ilustração que eu estou trazendo. Agora vejam só o que acontece também em um âmbito religioso. E isso mais especificamente naquele que nós conhecemos bem. Então, nós temos uma seguinte situação. Uma instituição religiosa, ela, em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, ele consegue, então, arrecadar 10% do salário de todos os trabalhadores. Todas as pessoas que trabalham, todas as pessoas que, de alguma forma, se esforçam para ter uma renda, eles recebem aquilo, em vez deles destinarem aquilo para suas famílias, ou mesmo para auxiliar algum parente, algum amigo, alguma pessoa necessitada, eles destinam 10% da sua renda toda para uma instituição religiosa. Essa instituição religiosa, ele recebe esses 10% do trabalho de todas as pessoas usando o nome de Jesus. Então, o que acontece? Depois, a liderança dessa igreja religiosa começa a usar esse dinheiro de uma forma indevida, enriquecendo os parentes, enriquecendo os líderes, enriquecendo as empresas. Isso fazendo por meio das empresas, né? Eles criam muitas empresas porque é por meio das empresas que eles começam então a tirar aquele dinheiro dos trabalhadores que deram, pensando que estavam doando para Jesus. Eles começam então a tirar aquele dinheiro para eles próprios. Ou seja, isso é considerado um desvio de finalidade. A finalidade daquele dinheiro não era para o enriquecimento da liderança. A finalidade daquele dinheiro era para a promoção de algum tipo de evangelização, de promoção do evangelho, alguma coisa nesse sentido, ou assistência fraternal ou assistência social. Então, esse é o fim daquela arrecadação, mas aquelas pessoas eles começam a desviar esse dinheiro e um belo dia então o Ministério Público
recebe uma denúncia, percebe que aquele dinheiro está sendo desviado, ou seja, em outras palavras, no linguajar aqui mais comum, aquele dinheiro está sendo roubado das pessoas que trabalharam e entregaram o dinheiro para aquela instituição religiosa. Então, o Ministério Público denuncia, vem a polícia também, abre-se um inquérito, investiga-se e realmente fica constatado que o dinheiro foi no termo aqui usual, o dinheiro foi roubado. Então, está comprovado, o dinheiro foi roubado. E agora o Ministério Público, então, ele já tem os indícios de materialidade do roubo, né? Ele já tem lá, olha só, o dinheiro saiu, nota superfaturada, empresas privilegiadas, todas aqui relacionadas à liderança da igreja, tudo certinho. O fato está já totalmente delineado e confirmado. Agora, eles precisam vincular o roubo a quem roubou, ou seja, eles precisam de estabelecer um nexo de causalidade entre o fato que foi o roubo e o autor. Quem é o autor? Foi aquele, participaram sozinhos, participaram em conjunto, em conluio, eles estavam sabendo, então estava tudo armado ali, olha, você pode favorecer, o presidente autoriza, o rapaz da contabilidade esquenta a nota, o outro da empresa então fornece o serviço, então todos eles estão participando deste roubo. Estou usando um termo comum aqui, para que qualquer um entenda. Então todos participam do roubo. Então agora a investigação está apenas tentando firmar este nexo de causalidade entre o roubo e entre as pessoas que participaram deste roubo. Então, mas não há dúvidas quanto ao roubo, entenderam? O fato está comprovado. Agora só precisa saber quem foram as pessoas. Aí o que acontece? Aquelas pessoas começam então a usar o próprio dinheiro que eles roubaram, o próprio dinheiro, para poder promover a defesa na justiça com bons advogados, com muitos recursos e tal, e o processo não anda de jeito nenhum, e aí aquela prova ela não podia ser colhida por uma ligação telefônica, então podia, não podia, e vai recorrendo. Aí o que acontece? Esse processo ele vai se estendendo, porque tem muito dinheiro para advogados, e aí o que acontece? Passa-se tanto tempo do fato que o crime acaba numa prescrição e então o juiz ele não pode mais julgar aquele processo, porque prescreveu. Então, embora o crime tenha ocorrido, embora haja já o indício aqui de autoria de quem são as pessoas, mas o juiz agora ele não vai mais julgar o processo e condenar aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas conseguiram levar o processo a se estender de tal forma que prescreveu. Então, eles vão ficar como se fossem inocentes, mas o fato é que eles não foram inocentados no processo porque não houve um julgamento. Isso fica claro para vocês? Então tá bom. Agora vocês imaginem uma coisa. O Ministério Público está trabalhando para poder então expor quem são os criminosos que deveriam então pagar por aquele crime. O Ministério Público está trabalhando, está investigando, aí vem o noticiário, vai expor os fatos e inclusive membros ou ex-membros da igreja que começam a comentar e a falar sobre o assunto. Gente, mas que absurdo que isso que está acontecendo. Olha só que coisa, como pode aquela pessoa que nós confiamos fazer isso e roubar o dinheiro da igreja, dos irmãos, dos trabalhadores. Então as pessoas começam a comentar e aquele grupo que realmente está muito bem acomodado naquele lugar, que são as pessoas que fazem parte, que são partícipes daquele grupo que defende os criminosos. Então estas pessoas, eles começam então a dizer que eles estão sendo perseguidos e que quem está denunciando está escandalizando a Igreja de Jesus. Entenderam? Vou tentar ser um pouco mais claro. Então, alguém rouba a igreja. Tá, roubou a igreja. Outra pessoa vem e começa a denunciar, né? A denunciar, ora, alguém que está usando um título de igreja para roubar as pessoas. Então, você olha e
percebe que algumas pessoas estão dizendo assim: você que está denunciando, você está escandalizando o evangelho de Jesus, a igreja, você está expondo a igreja. Ora, quem está expondo a igreja? Aquele que roubou ou aquele que denunciou? Então, você não pode denunciar que alguém está usando o nome de igreja, usando o nome de Jesus para roubar as pessoas, porque se você fizer isso, é você que está, vamos dizer, manchando o nome da igreja, trazendo escândalo para o evangelho. Irmãos, escândalos para o evangelho estão trazendo todas as pessoas, primeiro, as que roubam, e segundo, as que defendem. Isso é um escândalo, porque até mesmo um ímpio, até mesmo um ateu, até mesmo uma pessoa de qualquer outra religião, que ela olhar para você e disser assim: você está defendendo quem roubou pessoas de bem, que de boa fé entregaram seu dinheiro para alguma coisa a uma instituição que se diz Igreja de Jesus. Você está defendendo estas pessoas? Que igreja é essa? Que evangelho é esse que você está defendendo? Que você está, vamos dizer, anunciando ao mundo? Por melhor que sejam os aparatos religiosos que você tem à sua disposição. Então, até o ímpio vai olhar para você e vai entender que você, sim, está escandalizando o evangelho. Porque se você então defende o evangelho de Jesus, você teria que se levantar contra. Você não poderia em nenhum momento, em nenhum minuto, se colocar em defesa de quem roubou a igreja em nome de Jesus Cristo. De quem tirou o dinheiro de trabalhadores, usando o evangelho, usando uma estrutura aparentemente cristã. Então, você deveria se levantar. E você não se levanta? Então, esse evangelho que você prega é um evangelho de hipocrisia, de mentira, de falsidade e de interesses próprios. Entenderam, irmãos? Eu queria que você apenas compreendesse que se você fica calado, se você fica inerte, se você fica fingindo que não aconteceu nada, que isso não é com você, que não diz respeito a você, você está escandalizando o nome de Jesus Cristo. Você está escandalizando o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo é justiça, é paz, é verdade. O evangelho de Jesus Cristo não tem acordo com o mal, com as trevas. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de honestidade, de verdade, de justiça. E se você defende a injustiça, se você defende a desonestidade, se você defende quem pratica desonestidade, você está escandalizando o evangelho de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo de uma outra situação. Tá certo? De uma outra situação. Mas vejam, agora, não em tese, agora na prática. O que aconteceu? Aconteceu na igreja cristã Maranata algo semelhante. Algo semelhante. Então, a igreja cristã Maranata, no ano de 2013, foi envolvida em um grande escândalo. E isso está nos autos do processo criminal que aconteceu a partir de uma denúncia do Ministério Público, GAECO, né, que é uma divisão apropriada para determinados crimes. E então eles, após denúncia, eles descobriram que sim, estava havendo algum tipo de desvio de conduta e também de valores de dízimos na Igreja Cristã Maranata. Isso é fato. Os líderes da igreja, então, foram arrolados, estavam sendo processados e o processo não avançou por causa da prescrição em alguns casos. Em outros, eles fizeram um acordo e isso você, inclusive, pode confirmar no canal Maranata Anátema. Nós temos explicações sobre o processo mais detalhado do que eu estou fazendo aqui agora. Mas este é o fato. Então, o que acontece? Na medida em que algumas pessoas começaram, membros e ex-membros, mas não, ex-membros, os membros não, o membro que está ali está conivente com tudo isso.
tá certo? Mas alguns ex-membros, ou mesmo o canal Maranata Anátema, começou a trazer muitas questões para reflexão das pessoas sobre o que aconteceu. Agora eu estou falando do caso concreto, né? Então, começou a trazer as reflexões, começou a trazer informações do processo. Aliado a isso, começou a trazer também informações sobre o evangelho que estava distorcido, e é uma distorção do evangelho para que as pessoas pareçam ou pensem que estão numa igreja cristã, e assim, então, se você está numa igreja cristã, eles vão dizer assim, 10% do seu rendimento, isso aqui, é Bíblia. Só que os ensinamentos bíblicos estão em desacordo com os textos originais. Eles têm muitos acréscimos além da letra, como eles dizem. Isso é um fato concreto. Então, o canal Maranata Anátema começou a fazer esse tipo de denúncia, de denunciar aquilo que, obviamente, está errado, e que são estes fatos, sim, denunciados, sim, promovem uma mancha no nome da igreja, no nome de Jesus, uma mancha, é um escândalo para o evangelho de Jesus você ter uma igreja funcionando com esse tipo de situações que nós estamos levantando e denunciando. Mas o que acontece é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver se dá para enxergar. Então, nós temos aqui uma pessoa, por exemplo, como Carlos Ferreira. Ele vem em um vídeo que diz respeito a suicídio de membros da Igreja Cristã Maranata, né? Da Igreja Maranata. São fatos, relatos de fatos, de coisas que estão acontecendo. Em vez dele falar que aquilo não é verdade ou que aquilo não aconteceu, ou apresentar uma contraposição ao que foi trazido no vídeo, não, ele não vai fazer isso. Ele vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer: o que vocês estão ganhando falando mal? Ora, nós estamos falando mal ou nós estamos denunciando fatos verdadeiros? Se a verdade for mal para você, Carlos Ferreira, então nós estamos falando mal. Por quê? Porque você não ama a verdade. Então, a verdade para você é um mal porque ela te prejudica. Se a verdade te prejudica, então nós estamos falando de alguma coisa que te prejudica, que é a verdade. Nós estamos falando a verdade e ela te afeta, né? Vocês estão escandalizando o evangelho. Nós estamos escandalizando o evangelho, Carlos Ferreira? Ou será que quem promove o mal, a injustiça e defende a mentira que está escandalizando o evangelho? Quem está escandalizando o evangelho? Nós ou quem promove o mal? Você acha que vai ganhar um espírita ou um religioso aí daqueles que escandalizaram o evangelho de Jesus Cristo? Eu duvido que um espírita vai aceitar entrar numa religião depois que ele souber do que essa religião está fazendo. Então, depois que ela souber, se essa pessoa espírita, ele então um dia conhecer, ler o evangelho de Jesus Cristo, e ele ouvir as mensagens da escola bíblica dominical, ele não vai. E ele abrir os jornais e ver o que aconteceu e que ninguém fez nada e que ninguém interviu ali, porque os membros poderiam ter se levantado. Olha, nós não admitimos pessoas que estão sendo processadas estarem com a chave do cofre na mão. Mas as pessoas não fizeram nada, viu, Carlos Ferreira? Nem você. Ao contrário, em vez de você estar aí se levantando contra os seus líderes, dizendo: olha, precisamos rever isso, precisamos mudar essa liderança, precisamos rever essas mensagens da escola bíblica dominical. Não, você está dizendo que somos nós que estamos escandalizando o evangelho. Eu duvido muito que uma pessoa que tenha lido um só evangelho e que conheça a história, essa história que nós estamos contando no canal Maranata Anátema, eu duvido que ela venha a aceitar esse evangelho, tá certo? Mas não é só. Marcelo Bodin, um grande abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Temos aqui a Rosângela Neves também, olha só. Acho que vocês deveriam estar pregando a palavra de Deus. O nosso melhor amigo é o Senhor Jesus. Ora, irmã, assista a última escola bíblica dominical de Gedeuti e veja se ele pregou a palavra ou se ele usou o tempo integral para ficar atacando as outras religiões, os ex-membros, os amalequitas e coisas assim.
Diga, leve esta mensagem para Gedeuti, fale para ele pregar o evangelho, mas o evangelho de Jesus, não aquele evangelho adulterado e fermentado além da letra não, tá bom? E a Rosângela Neves vai dizer aqui: irmã, num vídeo da Estefânia, da Fana Lopes, né, que simplesmente deu o testemunho dela, é um testemunho verdadeiro, é o que aconteceu, são fatos. Nós não podemos mudar os fatos. Se eu mudo os fatos, eu viro um mentiroso. E a Estefânia contou fatos. E a Rosângela Neves diz o seguinte: irmã, muito triste isso que você está falando, ou seja, ela não pode falar a verdade. Se eu falar a verdade e ofender quem pratica o mal, então eu não posso falar a verdade, porque eu vou ofender a pessoa que está fazendo o mal? Ô, Rosângela, por favor, realmente vocês estavam na igreja errada. Sim, Rosângela, nós estávamos na igreja errada. Aliás, nós pensávamos que estávamos em uma igreja cristã, por isso nós estávamos lá. Nós também fomos enganados, Rosângela. Tá certo? Mas graças a Deus, pelo bom Deus, fomos despertados. Ela continua, você está manchando o nome de uma instituição. Rosângela, olha só, irmãos, vejam como as coisas vão se repetindo. As pessoas estão lá, elas não conseguem perceber que quem manchou o nome de Jesus Cristo e do Evangelho não fomos nós. Não somos, não é quem denuncia que está manchando o nome de Jesus, mas é quem praticou o mal e é quem defende o mal. Vamos refletir sobre a inversão de valores. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que vocês despertem e que você seja um defensor da verdade e jamais esteja ao lado de quem está promovendo a maldade e defendendo o engano e a injustiça e a desonestidade. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.